nome de Jesus. A igreja diz? Amém. A parábola do semeador. Vamos rever o que nos é dito aqui em Lucas 8. Primeiro, uma grande multidão se reuniu e Jesus começa a lhes contar a parábola do semeador, também conhecida como a parábola dos solos. Depois que Jesus lhes conta esta parábola, seus discípulos o levam ao lado e lhe perguntam o que significa aquela parábola. Jesus explica que ele ensinou os outros, ou aos outros, em parábolas, para que nem todos entendessem o que ele tinha a dizer. Eles tinham ouvidos para ouvir, mas eles não estavam ouvindo realmente bem. À primeira vista, você poderia pensar que Jesus contou parábolas porque ele não queria que todo mundo entendesse o que ele estava dizendo. Mas não é isto realmente que a passagem está nos dizendo. Ele não está dizendo que ele não queria que as pessoas ouvissem ou entendessem, ouvissem a verdade de Deus. Jesus estava sendo bem realista. Jesus sabia que há pessoas que não querem realmente entender o que Deus está tentando dizer. Ele poderia se explicar àquela gente até o seu rosto ficar azul e ainda assim eles olhariam para ele com um olhar de indiferença. Por contraste, Jesus esperava que os discípulos ouvissem e entendessem a parábola, e por isso ele explica. Jesus explica que os diferentes solos representam os corações de diferentes tipos de pessoas. E como estas pessoas recebem a semente nos seus corações, reflete que tipo de solo elas são. Muitos comentaristas pensam que este é o fim da parábola, mas eu não penso assim. Essa semana eu estava lendo Lucas, e antes mesmo de estar me preparando para a mensagem de hoje, eu cheguei à conclusão de que tanto em Lucas como em Mateus, Jesus continua falando sobre o mesmo assunto. Um pouco mais adiante, ele conta uma outra parábola, está no versículo 16, em que ele diz: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama, ao contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Jesus expande a parábola contando esta outra parábola. Nesta segunda parábola, Jesus muda o foco de falar sobre o modo como as pessoas recebem a mensagem, para explicar como e através de quem essa mensagem é dada. Ele está essencialmente dizendo aos discípulos: são vocês. É sua responsabilidade. Ele está confiando aos discípulos a sua luz. E ele quer que eles coloquem a sua luz no lugar em que ela brilhe em todo lugar. E o mundo possa ver facilmente e entender a mensagem dele. E Jesus também estava declarando que ele espera que todo aquele que o segue e o ama também seja um bom administrador, um bom mordomo da sua semente e da sua luz. Você sabe o que isso significa, não sabe? Significa que é você. Significa que sou eu. Não é? Somos você e eu os responsáveis por espalhar a semente e fazer a luz de Jesus brilhar. Significa que se espera que nós sejamos os fazendeiros que espalham a semente. Significa que nós somos os, para usar uma palavra em inglês, housekeepers, que colocam a lâmpada no alto para que outros possam ver. Isto é tão importante que Paulo explica desta maneira. É importante para Deus. E Paulo explica desta maneira: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem os envie?
Como está escrito, quão belos, quão formosos os pés daqueles que espalham boas novas. A menos que as pessoas ouçam a respeito de Jesus através de você, elas possivelmente nunca saberão o que Deus lhes oferece. Elas podem ir para o inferno porque você ou eu decidimos não lançar a semente no campo. Mas ao contrário, nós, por algum motivo, deixamos a semente no saco, na sacola, porque sentimos que havia alguma coisa mais importante. Mas e se eu não quiser fazer isso? Quer dizer, eu não me sinto qualificado para falar às pessoas acerca de Jesus. Então eu realmente acho que eu deveria deixar isso para alguém que tenha mais experiência do que eu, que saiba mais do que eu. Eu entendo o que você quer dizer. Mas se você acredita nisso, você está errado. Há igrejas que têm ensinado ao seu povo que somente pessoas ordenadas podem fazer a obra do ministério, mas isto simplesmente não é verdade. Semana passada nós falamos aqui de 4 compromissos que nós esperamos que todos nós assumamos no ano de 2018. E um deles é exatamente o de fazer ministério, porque todos nós somos ministros, ministros da palavra e ministros de Cristo, ministro e servo, todos nós somos servos. Nós temos a honra de poder compartilhar nossa fé. E nós também temos o privilégio, a alegria de trazer outros ao reino. E Deus deliberadamente fez com que estas coisas fossem tão simples quanto possível. Por exemplo, pense bem, quão difícil é jogar sementes no chão? Talvez alguns de vocês aqui que têm casa própria, alguma vez já tenham lançado semente no seu gramado. Alguém aqui já fez isso? César, né? Alguém mais? A gente que tem casa, às vezes, faz isso, né? Eu não sou muito chegado, mas a minha esposa gosta, né? Mas é tão fácil, você pega a semente e joga no chão. Tem alguma coisa difícil nisso? Até uma criança de 3 anos pode fazer isso. Você não precisa ter um diploma da Caltech, você não precisa ter um diploma da USP para poder lançar semente no chão, não é? A única coisa que você precisa fazer é ir e fazer o trabalho, é ir jogar semente. É só isso. E esta é a parte da mensagem da parábola que Jesus nos fala aqui. O fazendeiro sai, o semeador, vai ao campo e ele espalha a semente. Ele espalha a semente. Este semeador, ele lançou a semente ao lado do caminho. Havia a trilha que ele estava percorrendo e ele lançou ao lado do caminho. Ele lançou também em solo raso, solo pedregoso. Ele também lançou no lugar onde havia espinhos. E ele lançou em terra fértil. A semente caiu em todo lugar. Você pensa assim, bom, eu cresci lá no interior, não é bem assim que se faz. Hoje não, mas naqueles dias sim. Ele não estava muito preocupado com onde a semente iria cair, porque a terra era muito cara. Então e a semente era muito barata, então ele tinha esperança de que nascesse em todo lugar. Ele tinha esperança de que mesmo onde havia pedra, de alguma maneira, a semente germinasse e florescesse. Da mesma maneira, entre os espinhos e assim por diante. Ele pensava assim, eu vou jogar semente e, eventualmente, eu vou ter uma boa colheita. Como eu disse, um fazendeiro não tinha que ser extremamente habilitado para jogar a semente na terra. Qualquer criança poderia fazer isso. Mas se você quer uma colheita, alguém tem que plantar. Se o fazendeiro queria uma colheita, ele teria que jogar a semente. Então, há 3 lições que nós podemos aprender aqui com esta parábola. Primeira, espalhar a mensagem de Cristo é fácil. Espalhar a mensagem de Cristo é fácil. Tudo que você tem que fazer é contar aos outros o que Jesus fez em sua vida. Como eu disse, você não precisa ter um diploma. Você não precisa ter um diploma em teologia, você não precisa conhecer teologia. Você
não precisa ser capaz de ler grego e hebraico. Você não precisa gastar muito dinheiro para fazer a obra de Deus. Não é que essas coisas não sejam boas, elas são boas, mas elas não são essenciais para você contar aos outros sobre Jesus. Em 1 João, capítulo 1, isso é o que o apóstolo João disse que ele fez. Ele disse assim, olha, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós contemplamos e nossas mãos tocaram, isto nós proclamamos concernente à palavra de Deus. Se você tem uma experiência com Jesus, é o suficiente. Lançar a semente do reino é tão simples que qualquer um o pode fazer. Simplesmente diga aos outros o que Jesus fez por você. Não sei se você lembra de um caso em que Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem lá na região de Gadara, e aquele homem ficou tão feliz e tão agradecido com o que Jesus havia feito por ele, que ele disse, Jesus, eu vou te seguir por onde tu quer que tu fores. Jesus disse, não, você não me siga, vá para casa e diga aos seus o que Deus fez por você. E aí o versículo seguinte diz que ele foi e anunciou por todo lado o que Jesus tinha feito por ele. É isso. É você falar o que Jesus fez por você. No estado de Washington existe uma igreja que treina os novos crentes para fazer isto. Quando as pessoas vêm à frente, recebem Jesus Cristo como Salvador, o time, a equipe evangelística daquela igreja tem uma certa filosofia que eles ensinam aos novos convertidos. Eles explicam que quando um bebê nasce, você pode dizer se o bebê está vivo por uma coisa específica que ele faz. O que é, gente? Quem é que diz que o bebê está vivo? Ele chora. Exatamente, ele chora. Né? E se o bebê não chora quando nasce, o que acontece? O médico bate no traseiro até que ele chore. Né? Por essa razão, este grupo evangelístico desta igreja pede a essas novas pessoas, quem você conhece na cidade, a quem você gostaria de contar sobre esta sua decisão agora mesmo. E a pessoa então indica, e eles levam a pessoa até um telefone, e dali ela liga para alguém e compartilha a decisão que ela fez por Cristo. Normalmente eles certificam de que seja uma pessoa que vai entender e apoiar a importância daquela decisão. Mas a ideia é levar estes novos convertidos a entender de que a gente deve começar a compartilhar as boas novas acerca de Jesus a partir do momento que a gente nasce de novo. Eles ensinam esses novos cristãos que compartilhar a sua fé não é tão difícil. A segunda lição que nós aprendemos desta parábola é que o poder de converter pessoas a Cristo não está em nós. Isso é muito importante. O poder de converter as pessoas a Cristo não está em nós. Não importa quão duro o fazendeiro trabalhe. Eu tenho um primo que é fazendeiro. Ele foi uma pessoa muito bem-sucedida, talvez ele esteja vendo. Ele foi uma pessoa muito bem-sucedida no mundo dos negócios, mas ele resolveu voltar lá para o interior de Minas Gerais e se tornou fazendeiro. Ele sempre está publicando os vídeos, mostrando eles plantando lá. E ele trabalha pra caramba, ele acorda de madrugada, volta para casa, às vezes já anoitecendo. O irmão dele está seguindo o mesmo exemplo. Mas não importa quanto o fazendeiro trabalhe. Também não importa quanto tempo o fazendeiro fique nos campos. A colheita depende do poder que está não no fazendeiro, não no semeador, mas da própria semente. A colheita não depende do semeador, depende da semente. A semente é a palavra de Deus, Jesus disse. Semente é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e é
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Na parábola de Jesus, o fazendeiro espalhou a sua semente para todo lado, confiando que a semente daria fruto. E ela dá. Isaías 55, 10 e 11, Deus nos promete que ela dará fruto. Deus diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a primeira lição que nós aprendemos é essa. Semear a semente é muito fácil. Segundo, é que não depende de você, mas depende de Deus. E quando você semeia a semente, que é a palavra, é Deus quem trabalha para que ela produza fruto. O poder está na palavra de Deus e não no semeador. O poder está em Deus e não em mim ou em você. A terceira lição que nós aprendemos desta parábola é que quando nós compartilhamos, as pessoas respondem. Quando nós compartilhamos, as pessoas respondem. Quantos de vocês já convidaram alguém para vir à igreja e a pessoa um dia veio e ficou? Com quantos de nós já passamos por isso? Ou a quantas pessoas, vários de nós já falamos de Jesus e, para ser sincero, às vezes até esperávamos que não fosse dar o resultado e fomos surpreendidos com o resultado. Porque o poder não está em mim, o poder não está em nós, o poder está na palavra. Mas a terceira lição aqui é exatamente que quando nós compartilhamos, quando nós espalhamos a semente da palavra por aí, as pessoas vão responder. As pessoas vão reagir. Na parábola de Jesus, um em 4 solos respondeu positivamente e produziu frutos. 1 em 4 solos produziu uma boa colheita. Foi feita uma pesquisa em 2006, e eu creio que ela ainda é válida para os nossos dias. Eles entrevistaram pessoas que já tinham frequentado a igreja, mas que a deixaram e que não tinham mais voltado por algum tempo. Os pesquisadores descobriram que 62% das pessoas que antes frequentavam a igreja estão abertas para frequentar a igreja regularmente, novamente. Mas não estão ativamente procurando uma igreja. Veja bem, 62% estão abertos para frequentar a igreja novamente, mas não estão procurando uma igreja. Destas pessoas que foram entrevistadas, 58% simplesmente sentem que é hora de voltar para a igreja. Então, 58% dessas pessoas que já frequentaram a igreja e hoje estão afastadas, que sentem que é hora de voltar para a igreja. Agora, essa aqui mais me chamou a atenção. 41% dizem que iriam se um amigo ou conhecido os convidasse. Veja só. Quantas pessoas você conhece que já foram da igreja, desta ou de qualquer outra igreja, e que se afastaram? E que talvez poderiam voltar se você simplesmente as convidasse. 41% estão abertos para voltar se alguém tomar a iniciativa de convidá-las. Quando nós compartilhamos, as pessoas respondem. Quando nós convidamos, 42% das pessoas que já frequentaram a igreja estão abertos para voltar. Ou 41%. Apenas estão esperando um convite seu ou meu. Aqui em nossa igreja já houve casos assim, que nós convidamos pessoas que estavam afastadas, e eu gosto de dizer que em Los Angeles há mais desviados fora das igrejas do que dentro. Mas quando você convida, a pessoa vem. Faltava talvez um convite, vamos dizer assim, um empurrão da nossa parte, para que aquela pessoa viesse ou voltasse para a igreja.
Destes também, 31% sentem que Deus os está chamando para frequentar a igreja. 1/3 das pessoas sentem que Deus as está chamando para voltar para a igreja, para frequentar a igreja. Não é só ir lá uma vez só na vida, mas para voltar. Então, o que está faltando é nós convidarmos essas pessoas. E este caso aqui me chamou mais atenção ainda. 21% voltariam se seus filhos lhes pedissem para ir com eles. Eu quero dizer para você que tem pelo menos um caso aqui na igreja, a pessoa já tinha me dito isso, e essa semana, na sexta-feira da reunião de oração, ela reafirmou. Ela voltou para a igreja, porque os seus filhos disseram, vamos para a igreja. Se não fosse pelos meus filhos, eu não estaria de volta da igreja. 2 crianças que incentivaram essa pessoa a frequentar a igreja. E as crianças estão tão animadas que elas estão indo em 2 igrejas. E ela agradeceu a Deus aqui na sexta-feira, na oração, pela iniciativa dos seus filhos, em convidar. Ela falou, estou redescobrindo a minha fé através dos meus filhos. Semana passada nós falamos da importância dos pais de discipularem seus filhos. Mas às vezes os filhos também fazem esse trabalho. Você quer ganhar uma família para Cristo? Convide as crianças para ir à igreja. Quantas famílias há que se converteram porque os seus filhos começaram a frequentar a escolinha das crianças, ou a escola dominical, ou o culto infantil, e aí tinha aquelas apresentações especiais, começaram a chamar os pais para participar, os pais foram, ouviram a palavra de Deus e se converteram. Há muita gente assim. Agora veja bem, nesse caso aqui são 25% que dizem que voltariam se seus filhos as convidassem para ir com eles, não é? Isso significa que tudo que nós temos que fazer é tentar. É convidar as pessoas. E como diz lá no Brasil, perguntar não ofende. Você pode perguntar, você não gostaria de ir comigo à igreja neste domingo? Ninguém vai se ofender por você fazer este tipo de pergunta. Agora também é interessante notar que nós temos aqui uma chance de pelo menos 1 em 4 de conseguir que alguém venha à igreja. Isso não é interessante? Esta é a probabilidade que Jesus nos dá na parábola. De 4 solos, 1 vingou, como diz lá em Minas, né? 1 deu certo. 1 frutificou, 25%. Ou imagine você, então, convidando pessoas e falando de Jesus às pessoas, a probabilidade, neste caso, especialmente de pessoas que já frequentaram a igreja, de que 25% voltem. Ok? Agora, como nós falamos no começo, os diferentes tipos de solos representam os corações de diferentes tipos de pessoas. E como estas pessoas recebem a semente dos seus corações, reflete que tipo de solo elas são. Vamos ver aqui nos versículos 12 a 15, Jesus explica quais são os solos. Ele diz assim, olha, as sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Ouvem, mas o diabo rouba a palavra, e elas não são salvas. Interessante isso, não é? E Jesus diz assim, olha, os que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. No relato paralelo, em Mateus, Jesus diz que estas pessoas ouvem a palavra com alegria, mas pelo fato de não terem raiz, quando chegam as tribulações, aqui ele diz provações, quando chegam as tribulações por causa da palavra, ou chegam as perseguições por causa da palavra, essas pessoas desistem. Essas pessoas abandonam o evangelho. Por isso que a gente vê, às vezes, tanta gente que, no começo da sua fé, parece tão excited, não é? Como dizemos em inglês, tão animados, mas pouco tempo depois aquela pessoa esfria e se afasta do evangelho. Porque são pessoas que não têm raiz em si mesmas. São solos pedregosos. Quando vem a provação, quando vem a tribulação, e ela virá. Se você é novo cristão, lembre-se, ela virá.
Quando vem a perseguição por causa da palavra, e normalmente a perseguição começa na própria casa do indivíduo, essas pessoas se afastam. Essas pessoas deixam Jesus e deixam o Evangelho. Depois Jesus continua dizendo o seguinte: os que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Ou seja, chegam até a começar a produzir aquele talinho, né? Aquele caulezinho que vai crescendo. Porém, quando vão viver a sua vida, no seu dia a dia, elas se deixam tomar pelas preocupações desta vida. Elas se deixam levar pelas riquezas, pela atração das riquezas deste mundo. O dinheiro, ou outra forma de riqueza, se torna o centro da sua vida. Ou então, são levadas pelos desejos, dos prazeres desta vida. Los Angeles é a capital mundial do entretenimento. E há muita gente aqui, brasileiros especialmente, que só pensam em entretenimento. A vida deles é entretenimento. Trabalho, entretenimento. Trabalho, entretenimento. Jesus falou que as pessoas, só se elas ouvem o Evangelho, elas até chegam lá a dar algum resultadozinho, mas logo depois, elas deixam levar pelos prazeres da vida. E Jesus depois fala do último tipo de solo. Só para voltar, porque ele diz assim, estas não amadurecem, ou seja, dá alguma coisinha ali, mas não amadurece, morre. Sabe quando você planta alguma coisa e morre? Lá em casa a Cristina plantou um pé de jiló, coisa horrível, né, gente? E puxou, morreu. Né? Plantamos lá um pé de abacate que nunca amadureceu, nunca foi para frente, porque acho que ficou na sombra da moreira, então nunca deu certo. Tem gente que assim, chega a nascer o caule, mas não amadurece, porque se deixa levar por esse tipo, de coisas, pelas preocupações desta vida, as riquezas deste mundo, ou os prazeres. Aí Jesus vai para o último tipo de história e diz assim, eu acho que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém, ele está falando de corações, a retém no coração, e dão fruto com perseverança. Dão fruto. Jesus diz que dão 100 por 1. É muito fruto, não é? 100 por 1. Existem muitas razões porque as pessoas não são seguidoras de Cristo. Algumas pessoas simplesmente rejeitam a mensagem de Cristo completamente. Não querem saber, não querem ouvir. Algumas pessoas pensam que a mensagem não é relevante para as suas vidas. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, então para quê? Outros podem até vir a relevância, mas as pressões da vida e a busca do dinheiro e do entretenimento são mais importantes para elas. Na história aqui, o fazendeiro, ele semeia a semente sobre todos os tipos de solo, aparentemente, indiscriminadamente, ele vai jogando. Conforme a gente falou antes, qual é o fazendeiro inteligente, né, que jogaria sementes nos espinhos, ou na beira do caminho? Parece uma coisa assim, sem propósito, desperdício, parece algo estúpido, mas naqueles dias não, nos tempos antigos, eles sabiam que parte do solo seria improdutiva, mas para poder conseguir o melhor resultado possível, eles espalhavam a semente de propósito, e deliberadamente, não importava o tipo de solo que fosse. Porque mesmo às vezes, de algum tipo de solo duro, às vezes nasce alguma coisa. Eles procuravam ter o máximo de proveito possível. Agora, da mesma maneira que aqueles fazendeiros, Deus permite que a sua palavra e o seu amor caiam em muitos que não os receberão. Deus permite que todos os tipos de pessoas possam ouvir a sua palavra e possam ouvir falar do seu amor, mesmo que não recebam, mesmo que rejeitem. Deus ainda assim permite que eles ouçam a palavra. E Deus ainda está disposto a derramar a sua graça sobre essas pessoas, mesmo que elas rejeitem.
Deus sabe o alto potencial desta semente, que é a sua palavra. Ele sabe do poder da sua palavra de mudar vidas, de mudar corações. Nós, os crentes, às vezes, nos afastamos destas pessoas que estão desinteressadas, ou que até mesmo sejam indiferentes, mas Deus não. Eu já tentei, eu já falei de Jesus, pastor, não tem jeito, essa pessoa aí não se converte, mas Deus não desiste dela. Se Deus não desiste, você também não deveria desistir. Se Deus não desiste, por que eu vou desistir? Vou falar. O resultado não depende de mim, eu sei disso. Mas, quem sabe, um dia aquela semente produzirá bom fruto da vida daquela pessoa. Deus não desiste de ninguém, Ele quer que todos, independente de qual seja sua reação, ouçam a sua palavra e ouçam acerca do seu amor. Aos olhos de Deus, Ele prefere ser rejeitado 9 vezes em 10 do que deixar escapar aquele um que o aceitaria. Você entendeu? Deus prefere ser rejeitado por 9 em 10 do que deixar escapar aquele último, o único que aceitaria a sua mensagem, que aceitaria a Deus. Muito embora a mensagem de Deus para a humanidade vai encontrar rejeição mais frequentemente do que não, ainda há pessoas com o coração nobre e generoso que ouvirão, que estão ansiosas para ouvir do amor de Deus e dispostas a pôr a sua fé em Jesus. Tem um amigo que deixou tudo aqui nos Estados Unidos, ele era médico, e ele já esteve aqui, talvez alguns de vocês mais antigos se lembrem, o Frank é chinês brasileiro, Franklin, ele deixou tudo aqui, foi para o Brasil, trabalhar com uma tribo no Mato Grosso do Sul. Agora ele está na Amazônia. E ele estava contando na carta de oração que ele montou essa semana passada, que ali naquela tribo não se pode falar abertamente de Jesus por causa do controle da FUNAI, e até mesmo de alguns índios que se opõem à presença de missionários, então eles estão sendo bem cautelosos ali entre aquele grupo, e orando para que Deus dê oportunidade a eles de falarem. E ele disse que um dia um senhor, que sempre está vendo ali na aldeia, e ele até parece índio, sabe, que é chinês, né? Casou-se com uma índia. A esposa dele é da tribo real, ou melhor, da família real, da tribo dos Terenas. E ele disse que aquele senhor o convidou para ir até a sua tenda, o choupana, não sei como é que se diz lá, e a carta estava em inglês. Aí ele disse que chegou lá, e ele viu que aquele senhor tinha alguma coisa lá referente a Jesus. E o Frank orou, já vinha orando por aquelas famílias daquela tribo, ele orou para que Deus desse sabedoria, e a oportunidade de sabedoria para falar de Jesus, de alguma maneira, aquele senhor. E ele falou, olha, interessante isso, você gosta de Jesus? Falou, já me falaram desse Jesus lá na cidade grande, e eu gostei aqui de estar escrito esse papel aqui, e eu peguei e trouxe para cá. Aí o Frank, com muita sabedoria, porque ele não é índio, disse assim, olha, a minha esposa sabe muito desse Jesus. Ela é índia. A minha esposa sabe muito desse Jesus. Ela conhece ele intimamente. E ela pode falar de Jesus para o Senhor. E isso abriu a porta. Entendeu? Isso abriu a porta. Deus sabe que há pessoas lá fora com o coração nobre e generoso, como disse Jesus, que estão abertas para ouvir a respeito do amor de Deus e dispostas a colocar sua fé em Jesus. Eu gosto de estatística, embora eu não acredite muito em muitas delas. Existe um autor, Kent Hunter, que escreveu um livro chamado em inglês Moving the Church into Action, mais ou menos assim, mobilizando a igreja à ação. E ele disse que há 6 ocasiões principais em que as pessoas estão mais abertas para os cristãos, que desejam compartilhar o amor de Deus e as boas novas de Cristo com elas. Quais são estas 6 ocasiões que as pessoas estão mais abertas? Agora estamos falando de pessoas que nunca foram da igreja, não são e nunca foram. Primeiro,
Quando as pessoas se mudam para uma nova comunidade, elas tendem a estar abertas para novas coisas. E é verdade, não é? Quando você se muda para um lugar, você não conhece ninguém, então você está aberto para conhecer novas pessoas, ouvir novas ideias. Essas são as ocasiões. A segunda é quando as pessoas estão mudando, ou trocando de trabalho ou carreira. Elas estão mais abertas para outras mudanças. Quando elas já estão experimentando uma grande mudança na área profissional, elas normalmente também estão abertas para outras mudanças. Então, é uma grande oportunidade de também falar do Evangelho. Terceira, pessoas que já visitaram a igreja do passado estão mais abertas, porque elas sentem uma familiaridade. Para elas, a igreja não é algo estranho. Então, é uma boa oportunidade também de convidar as pessoas que já estiveram antes, que já ouviram o Evangelho. Quarta, e essa para mim é a mais importante, pessoas que são amigas de membros novos, frequentemente são mais receptivas. Ou seja, as pessoas que são amigas dos novos convertidos. Quando você é um novo crente, os seus amigos também estão mais abertos a ouvir do Evangelho. E você tem muito mais oportunidade de influenciá-los para o Evangelho, de falar-lhes de Jesus, do que quando você já é um crente mais velho. Porque quando eles olham para você, eles não veem uma religião. Quando eles olham para você, eles não veem uma igreja, eles veem uma pessoa cuja vida está sendo transformada por Jesus. Então, os amigos de pessoas que são novos crentes, normalmente estão mais abertos, estão mais receptivos a ouvir a mensagem do Evangelho. Quinto, pessoas que já foram ajudadas pela igreja estão mais abertas para um convite. Quantas vezes nós ajudamos as pessoas? Quando você ajuda alguém, é a igreja ajudando alguém. Mas nós não aproveitamos a oportunidade para convidá-las para ouvir o Evangelho. E sexta, dificuldades econômicas tendem a criar uma abertura espiritual em pessoas. Claro, quando você está com problema econômico, problema financeiro, você tem que resolver, e você já buscou todas as alternativas e não encontra, você estará mais aberto para buscar a ajuda de Deus. E para receber a ajuda de Deus. Há muitas pessoas que se convertem em momentos de crise financeira, especialmente pessoas que tinham muito dinheiro e de repente perderam ou estão à beira de perder, à beira da falência, elas têm mais abertura para Deus. Então, às vezes, nessas ocasiões, o coração que é nobre e generoso, para usar as palavras de Jesus, este é o momento em que ele está mais fértil, que ele está mais aberto para ouvir a mensagem do Evangelho. Agora, para encerrar, de acordo com uma pesquisa feita em todo o país, aqui nos Estados Unidos, das pessoas que não vão à igreja regularmente, 15% disseram que iriam à igreja se alguém que elas conhecessem as convidasse. 15% das pessoas só não vêm porque você não convida, porque eu não convido. Elas estão abertas, basta que alguém que elas conheçam, precisa ser alguém que elas conheçam, as convide para vir, e elas virão. 15% é bastante, hein? Isso significa que você tem que, talvez, convidar 10 pessoas, para que uma delas possa lhe dar um sim, e vir e conhecer a Cristo, e ser transformado por Ele. E isso vai significar toda a diferença na vida dessa pessoa, durante o tempo da sua existência aqui na Terra, e por toda a eternidade. Você estará fazendo diferença numa vida de uma pessoa, por toda a eternidade. Não é difícil. Se cada pessoa que está aqui nesta noite convidasse 10, de cada 10, um recebesse o convite, durante esta semana, domingo que vem, nós teríamos que colocar cadeiras extras aqui. Porque esta igreja não comportaria tanta gente. Jesus nos chama para ser mordomos, administradores da sua importantíssima mensagem. Ele quer que nós sejamos administradores da semente da palavra de Deus que dá salvação. Ele confia em nós. Por isso é que Ele deu a nós a tarefa. Ele confia em nós, Ele confia em você. Hoje nós cantamos aqui a primeira música, né? Você tem valor. Ou a segunda,
do louvor dos adultos. Você tem valor para Deus, você é importante para Ele. E Ele confia em você. E Ele quer que nós sejamos seus parceiros em edificar a sua igreja. Você e eu recebemos a honra de ser incluídos em construir algo que vai durar para sempre. Você sabe que eu gosto muito de história. Havia um arquiteto inglês muito famoso, Sir Christopher Wren. E ele estava dirigindo a construção de uma famosa catedral. Enquanto eles estavam fazendo o trabalho, um jornalista que passou por ali resolveu entrevistar alguns dos trabalhadores da construção, perguntando a eles: o que você está fazendo? Primeiro disse: eu estou cortando pedra por 10 shillings por dia. O segundo respondeu: eu estou gastando 10 horas da minha vida todo dia neste trabalho. O terceiro respondeu: eu estou pessoalmente ajudando Sir Christopher Wren a construir uma das maiores catedrais de Londres. E você, o que está fazendo? Você está simplesmente dando do seu tempo na igreja? Está simplesmente gastando o seu tempo na igreja? É muito pouco, né? Ou será que você está ajudando pessoalmente a Jesus Cristo a construir um dos maiores reinos que o mundo já conheceu? Nossas instruções são simples. Jesus diz assim: vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes ordenei. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Pergunta: então, quem é que você conhece que você ainda não convidou para vir à igreja? Quem é que você conhece que você já convidou, mas nunca mais voltou a convidar para vir à igreja? Quem é que você conhece com quem você nunca compartilhou a mensagem de Deus? Quem é que você conhece com quem você nunca compartilhou a palavra de Deus? Deus nos ama. Deus nos dá a semente. Nós cremos. Quando cremos, nós vivemos. É realmente muito simples. As pessoas precisam saber. Nós precisamos dizer a elas. Eu disse semana passada sobre 4 compromissos que nós todos devemos assumir juntos como igreja. E isso faz parte deles. Vamos semear algumas sementes juntos. Não precisa fazer sozinho. Vamos semear juntos algumas sementes. E a semente, que a palavra de Deus tem o poder em si mesma, poder do próprio Deus para dar resultados, para uma grande colheita. E se você que está aqui nesta noite ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que Deus deu o único Filho dele, para que nós possamos viver com Ele para sempre. Sem Jesus, nós morremos eternamente. Com Ele, nós vivemos. Escolha a vida, escolha Jesus. Feche seus olhos e incline a sua cabeça. Quero que você faça uma oração nesta noite, pedindo ao Senhor que te ajude a espalhar a mensagem dEle, espalhar a semente. Não se preocupe com os corações, não se preocupe com os resultados estão com Ele. Os resultados estão nas mãos dEle. Apenas se disponha: Jesus, estou aqui, me dá a oportunidade de convidar as pessoas para virem
ao culto, ou para ir a uma célula, a um estudo bíblico, ou para fazer algo, uma atividade, onde as pessoas possam ouvir o Evangelho. E fale você mesmo também do que Jesus fez em sua vida. Assuma esse compromisso, o Senhor me ajuda a fazer isso esta semana com as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho. E se você ainda não deu a sua vida a Jesus, se você ainda não deu a sua vida a Jesus, se você está aqui nesta noite e gostaria de entregar a sua vida a Ele, onde você está, sentadinho aí mesmo, levante a sua mão apenas para que a gente saiba. Nós gostaríamos de orar com você. Alguém? Levante a sua mão bem alto para que eu possa saber. Amém. Deus te abençoe, querido. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Nós vamos orar. Vou pedir que você repita comigo assim. Vamos colocar todos em pé? Vamos colocar em pé. Nós vamos orar com ele. Qual é o seu nome? É o Fernando. Vamos orar com o Fernando? Vamos fechar nossos olhos. Vamos colocar no lugar do Fernando. Vamos todos repetir essa oração, amém? Diga, Senhor Jesus, neste momento, eu entrego minha vida a Ti. Me perdoa os meus pecados. E dá-me uma nova vida contigo. Ser o Senhor da minha vida, a partir de hoje. E me ajuda a Te seguir e a Te servir com fidelidade todos os dias da minha vida, em Teu nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Fernando.